Vamos aqui abrir esta live da ABA-Fibro, da Associação Brasileira dos Doentes Fibromiálgicos. Hoje vamos falar sobre fibromialgia e sexualidade. Eu vou passar a apresentar a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, Maria Beatriz Campos é médica ginecologista com especialização em dor. É coordenadora da Liga Interdisciplinar do Grupo de Dor, no Instituto de Neurologia de Curitiba, e é coordenadora também geral no Comitê de Ligas de Dor da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Sou psicóloga clínica aqui em Portugal e é uma honra para mim estar aqui hoje com a doutora Beatriz neste tema. Tentando, se calhar, começar pela pergunta ou pela questão de o que é a sexualidade, em que é que ela consiste. A sexualidade é muito confundida com a palavra sexo, e são coisas totalmente diferentes. O sexo está incluído dentro da sexualidade, mas não é só isso. A sexualidade, a gente pode dizer, pode incluir a palavra vida. Desde que a gente está dentro do útero da mãe, a gente tem aquela necessidade de contato, necessidade de afeto, e isso tudo faz parte da sexualidade, né? Então, a energia de sentir, a energia de estar bem, tudo isso é sexualidade. Quando chega uma certa fase, tipo de 12 anos ou mais, aparece a necessidade do contato sexual, né? Aí então entra já mais ou menos para a fase adulta. Mas sexualidade abrange tudo isso, tanto para o homem como para a mulher. E o sexo está junto, mas não são a mesma coisa. Exatamente. A sexualidade, eu vou reforçar aquilo que a doutora Beatriz disse, a sexualidade tem mais do que uma dimensão. Tem uma dimensão física, mas também tem uma dimensão psicológica e emocional. É uma energia vital, que nos dá vida, precisamente, e que faz com que é inerente a todos nós, ok? E faz com que nós procuremos amor, confiança, intimidade, que é bastante importante, e que também vai gerar em nós um conjunto de sentimentos, ok? E de emoções, ou seja, existe toda uma componente física e emocional. Apesar de estarmos em pleno século XXI, não é? Existem ainda alguns tabus associados à relação sexual. A própria palavra tabu refere-se à proibição, à censura, né? E isso vem desde a educação que a gente tem, e cada geração que vai passando vai melhorando essa questão do tabu, mas sempre fica aquela herança embutida que às vezes pode trazer consequências não muito legais na questão da relação sexual em si, né? A educação sexual é bastante importante, desde tenra idade. Ou seja, e lá está, varia de cultura para cultura. Por isso, nós, em diferentes sociedades, conseguimos ter diferentes abordagens sobre a sexualidade e sobre as transformações que, ao longo do tempo, o desenvolvimento desta sexualidade vai proporcionar ao indivíduo. Nós temos que começar a combater estes tabus ou estas ideias pré-concebidas sobre o sexo e sobre a vivência da sexualidade. Hoje a questão da sexualidade está muito mais aberto, né? Porque se a gente for pensar o que a nossa avó lá atrás dizia, não era ruim, que era feio, para nós hoje é super normal, né? E assim vai, de gerações em gerações. As filhas, tipo, nossas filhas e netos, etc., já vão pensar de uma maneira diferente da gente. Mas é isso que é o importante, né? Saber o que é. E o tabu vem pelo desconhecimento. Então, tudo que dizem, você vai acreditar porque você desconhece. Então, à medida que você tem informação e sabe direitinho o que é,
aí já começa a desmistificar tudo isso, né? Exatamente, informação para prevenção, e isto aplica-se a tudo, aos Uhum. problemas físicos e depois também àquilo que não se vê, não é? Naturalmente, Exato. e também se aplica à parte emocional, por isso a comunicação aqui é a chave para conseguirmos chegar ou tentar perceber um assunto que é fundamental na nossa vida. Deve ser encarada como algo que é natural, envolver intimidade ou não. Se falarmos de sexo, tem intimidade. Sim. Se não for o sexo, não tem intimidade. E seria uma amizade, alguma outra coisa assim, né? Exatamente. Uhum. Parecem coisas simples, mas ajudam-nos a perceber as dimensões da sexualidade em cada uma das pessoas e em cada uma das suas vivências. A sexualidade não se resume à heterossexualidade. Hoje em dia já essa concepção de remeter única e exclusivamente para a heterossexualidade já não existe, ou não deveria existir. É o que está escrito aí, você não está sozinha. Se a gente for considerar as pessoas que aparecem no consultório dizendo que tem problemas com relação não a sexualidade em si, mas o ato sexual é muito grande, tá? Então, essa pesquisa que tem aí, que tem 18% das mulheres brasileiras, acho que até um pouco mais, tá? Essa pesquisa foi feita pela USP em 2014, e no Brasil deu 18% com disfunções sexuais às mulheres, né? Se você considerar as disfunções masculinas, quem que é maior ou quem que é menor, eu acho que as duas se equivalem. O que acontece é que o homem vai muito pouco, ele tem uma certa restrição em ir ao urologista para resolver o problema dele, né? E compreenda disfunção, a palavra que vem como dificuldade, no caso do homem, de ter ereção, ou uma ereção dificultada, ou orgasmo, e mulher idem, tá? Então, não é uma pessoa só que reclama, são várias pessoas. Muita coisa está envolvida, não só o físico. Por exemplo, a fibromialgia não é a causa de você não ter orgasmo, ou de você não ter a relação legal. Claro, influencia, mas o ato em si tem outras situações que podem ser resolvidas, tá? A fibromialgia não deve ser apontada como algo que vai justificar algum tipo de disfunção, ou seja, são assuntos diferentes. Normalmente não é fibromialgia, mas são tratamentos, por exemplo, inerentes à fibromialgia, que fazem ou podem afetar naturalmente a função sexual. Falando um bocadinho aqui também do panorama em Portugal, existe uma maior percentagem também de mulheres com disfunção sexual. Porquê? Lá está, esta percentagem é sempre superior à masculina, porque culturalmente os homens aqui têm mais dificuldade em assumir problemas relacionados com função sexual e seja individualmente, seja a nível de casal, ou seja, há uma grande dificuldade ainda de comunicação e de procura de ajuda por parte dos homens, e eu acho realmente que é mesmo cultural. É importante, eu penso que é bastante importante mostrar aos pacientes com fibromialgia ou portadores de doença crónica que de facto não estão sozinhos. Essa questão da libido sempre chega, não precisa até nem ter fibromialgia, ou geralmente a mulher chega dizendo que não tem libido. A libido está muito relacionada
a questão emocional, a questão da educação que você teve em relação a essa parte sexual, o que foi considerado proibido, essas coisas de censura, né? Isso está muito envolvido na libido. Mas na questão da fibromialgia, nos medicamentos que são usados, principalmente os antidepressivos, que são necessários à fibromialgia para controlar a sensibilização central, que é aquela quantidade de dor muito alta, tá? Então, isso os antidepressivos fazem. Ao mesmo tempo, eles podem diminuir um pouco a libido, pode. Mas isso pode ser resolvido, tipo, não questão hormonal, mas pode ser resolvido até com algum outro medicamento que possa melhorar essa sensação. Vamos imaginar, ou vamos colocar um exemplo de um doente com fibromialgia que não utilize, por exemplo, estes medicamentos ou medicamentos que possam influenciar a disfunção sexual. Por si só, o facto de sentir dor já desmotiva, já mexe com a nossa parte emocional. Se mexe com as nossas emoções, naturalmente que nós vamos ficar inibidos para vivenciar outras sensações. Por isso, existe sempre aqui uma dualidade de sentimentos. Nós não queremos sentir dor, mas queremos sentir prazer. Daí a tal dimensão da sexualidade. Não se resume apenas ao ato sexual em si, mas pode abordar outras e expandir-se a outras áreas, o criar intimidade, o obter o prazer de forma diferente. Exato, isso é possível. Envolve muito trabalho e muita comunicação, certo, doutora Beatriz? E vai precisar muito da psicóloga junto para poder apoiar, para poder fazer com que a paciente veja, que a pessoa veja o que está acontecendo. Às vezes, as soluções estão na nossa frente devido àquela monte de coisa que a gente está sentindo, dor e as confusões do dia a dia e tudo mais, você não enxerga. Então, você precisa ter alguém que te ajude a organizar isso e, às vezes, você diz, nossa, como é que eu não vi antes? Então, a psicóloga faz esse papel, tá? Que é muito importante. Eu acho que, na minha concepção, independente de fibromialgia ou não, a psicologia é o melhor investimento que a gente faz na vida. É uma maneira de você se autoconhecer. E o autoconhecimento faz toda a diferença em uma dor crônica. Você começa a entender, por exemplo, por que está acontecendo aquela dor, quando você se conhece. Então, a ajuda da psicóloga é importantíssima, gente. A gente, como, por exemplo, é profissional de dor, a gente sabe que a gente não resolve a dor do paciente sozinho. Eu não vou entrar na área da psicologia, posso até ajudar alguma coisa, mas a psicóloga é fundamental, assim como o fisioterapeuta é fundamental. Então, só quem trabalha com dor entende tudo isso, né? Porque você precisa de uma interdisciplinaridade, quer dizer, todos os profissionais juntos e você também fazendo parte do teu tratamento. É isso aí. Exatamente. Então, é a tal importância da equipa multidisciplinar. Uhum. O Isso trabalho de interação entre os profissionais e lá está, também passar a responsabilidade, porque o paciente tem responsabilidade em também aderir às diferentes terapêuticas, ou seja, nós vamos complementando uns aos outros. Uhum. Isso que você falou, Daniela, é muito importante. Complementando, a gente não vai alternar. Por isso que eu digo que a medicina, em questão de outras terapias, são terapias complementares, não alternativa, porque a alternativa dá a ideia de que eu vou substituir uma coisa pela outra, e não é isso. Você vai continuar com o médico, você vai continuar com a psicóloga, mas você pode fazer acupuntura. Então, uma coisa está complementando a outra, e com isso você tem uma melhor qualidade de vida. É isso aí. Exatamente. Isso, a doutora Beatriz acabou de falar de um conceito muito importante, que é a qualidade de vida.
Uhum. que hoje em dia é muito abordada e cada vez mais abordada, mas qual é a relação de uma saúde sexual e qualidade de vida? É para isso que o tratamento da dor crônica acontece, para fazer melhorar a qualidade de vida, né? Então, controlar a dor para ter qualidade de vida, isso é fundamental. Ter uma saúde sexual melhora também se nós praticarmos exercício físico ou desenvolvermos alguma atividade física, lá está a complementaridade das diferentes áreas. Ter saúde sexual é também garantir qualidade de vida. Então, se tem dor na região pélvica, tem dor na relação, tem alguma coisa acontecendo aí. E várias são as causas e a gente tem que tentar descobrir qual é, porque não é normal, entre aspas, ter dor na relação sexual, tá? Realmente uma relação sexual deve ser prazerosa, se não for, existe sempre um motivo. A endometriose é assim, quando você menstrua, isso normalmente, 90% do fluxo sai pela vagina e 10% do fluxo cai dentro da cavidade abdominal, indo pelas trompas. Isso chama-se menstruação retrógrada. Todo mundo tem isso, tá? Mas o que acontece? A maioria das mulheres consegue fazer a limpeza das células que caem da menstruação, entre aspas, que caem dentro da cavidade. Mas 10% delas não conseguem porque tem essa alteração genética e aí forma a endometriose. Aí vocês imaginem vários pontos de endométrio em várias regiões do abdômen que estão ali, que menstruam todo mês junto com a menstruação vaginal. É dor mesmo, tá? Incomoda bastante. As alterações hormonais, principalmente em questão de menopausa, que daí você já não tem mais o hormônio estrogênio, que faz a parte da lubrificação vaginal, que faz a parte da elasticidade vaginal. Então, existe o ressecamento, né? E a dificuldade da atividade sexual. Quando você pode tomar hormônio, tudo bem, tudo isso vai ser resolvido. Agora, quando existe o medo da paciente em usar hormônio, a contraindicação hormonal, o que vai acontecer é existir o ressecamento vaginal. Então, isso tem que ser tratado, não pode deixar sozinho. Então, tem que usar uns cremes, tem que usar lubrificante e outras coisas também, tá? E isso vai melhorar bastante. O calorão de menopausa não precisa exatamente do hormônio. Os próprios antidepressivos que são usados na fibromialgia diminuem muito os sintomas vasomotores da menopausa, que são aqueles calorões. Porque às vezes você acha que o calorão é da menopausa e não é. Você tem que estar zen, legal, para aparecer um calorão. Porque quando dá aqueles calorão de raiva ou aquele calorão de medo, isso aí não tem nada a ver com a menopausa. Tem mulheres que nem sentem os calorões, mas o ressecamento vaginal prejudica muito o relacionamento do casal, e isso pode ser resolvido. A candidíase também, ou qualquer infecções genitais, entre elas vaginose bacteriana, que também dá muito, e outras que também podem incomodar. Isso também é irritativo bastante, que a relação fica complicada, inclusive na parte vulvar, começam as fissuras outra vez. Então, as candidíases podem ser recorrentes, pode dar esse desconforto e essa dor mesmo, que é a dor na relação. A hipersensibilidade ao toque, no caso ali, por exemplo, existe uma patologia chamada vulvodynia, que ela hoje é classificada como uma dor neuropática, mas que tem um ponto na vulva que dói, que é fora do comum, e a pessoa não vai fazer o exame, não tem lesão nenhuma, mas a paciente refere que tem um ponto que faz impossibilitar a relação sexual. Outras coisas são o vaginismo, então até emocional, tem alguma causa de trauma anterior, alguma coisa que possa, geralmente abuso, mas que possa ter
é ocasionado isso, porque é contração muscular e não tem como haver penetração aí nesse caso. Às vezes também tem muito a ver com o tipo de educação que a paciente teve e na hora da relação no próprio casamento, ela não consegue se soltar porque vai achar que o parceiro vai achar que ela é uma pessoa que tem liberdade, sempre teve liberdades, vamos dizer assim, na parte sexual. Ela se trava e ocorre o vaginismo, né? E muitas outras coisas. A parte da região pélvica, como eu estava vendo que as meninas estão escrevendo ali, a musculatura pélvica, o assoalho pélvico, é composto tudo de músculo. Então, você pode ter contrações, pontos nessa musculatura que favoreçam a dor pélvica. Então, às vezes, você não vai conseguir ter relação porque tem a musculatura comprometida. Isso geralmente o ginecologista que conhece a parte de dor pélvica, que trabalha com dor, sabe onde procurar, tá? Então, você pode ter vários tipos de tratamento, aí às vezes a fisioterapia ginecológica é fundamental, porque ela vai ajudar a desfazer esses pontos que são dolorosos e que irradiam a dor, e ela ajuda muito. Às vezes não consegue só com a fisioterapia uroginecológica, às vezes precisa de bloqueios ou até a acupuntura, ou então agulhamento a seco, essas coisas, para melhorar alguns pontos, para favorecer a relação. A doutora Beatriz já abordou aqui, falou do trauma, ou de uma situação que se calhar é mais frequente do que aquilo que nós conseguimos, temos noção ou imaginamos, criar um conjunto de bloqueios que vão impedir a vivência de uma sexualidade em pleno. Sentimentos de, por exemplo, inseguranças, de importância de nós conseguirmos procurarmos quem somos e como funcionamos. Eu fiz uma pesquisa e retirei algumas frases que demonstram ideias tabus em relação ao que é o sexo em si. Por exemplo, todo o toque é sexual e deve levar a relações sexuais. Nem todo o toque naturalmente é sexual. Existe toque ou existem formas de contacto que não são sexuais. E nem todas as formas de toque têm que levar efetivamente a uma relação sexual. Falamos aqui de um toque, de diferentes tipos de toques, ou seja, o toque de criar intimidade. Outra ideia que eu acho que tem que ser bastante combatida é o sexo corresponde à penetração. É uma ideia que ainda existe. E lá está, é bastante importante explicar, podem existir outras formas de intimidade de prazer. Outro tabu é, por exemplo, um bom sexo requer o orgasmo. Muitas vezes a função orgásmica vai ser afetada ou por medicação ou pelos diferentes fatores que a doutora Beatriz já abordou. O orgasmo não precisa ser aquele orgasmo cinematográfico. O orgasmo é a própria satisfação de estar com o parceiro, de participar daquele momento de intimidade, pode ser, entre aspas, um orgasmo, sabe? É aquela sensação de bem-estar e tudo mais. A cinematografia já é um negócio um pouco diferente. Existe, mas às vezes nem sempre é real. O tal orgasmo cinematográfico por si só um pouco irreal acerca do que é realmente o orgasmo em si. Eu costumo estimular sempre a uma abordagem diferente e que pode ajudar à relação sexual, que é, por que não, erotizar ou desenvolver aquilo que é muito importante, que é a parte mais erótica, ou seja, trabalhar isto como casal. Vamos descobrir aquilo que conseguimos fazer e vamos descobrir entre casal aquilo que pode efetivamente até favorecer ou impulsionar um relacionamento sexual. Vamos perceber como gostamos de ser tocados, onde gostamos, vamos
comunicar, vamos dizer ao nosso parceiro ou à nossa parceira como pode fazer, quando pode fazer, a forma como fazer. Vamos ir utilizar, ou seja, mentalmente criar e estimular aquilo que até pode não, vai favorecer depois também a parte física. Vamos criar e vamos desenvolver o erotismo, a intimidade, que é, ou seja, vamos apostar nos preliminares, por exemplo, que é uma parte que ainda é muito desvalorizada. Existem culturas religiosas ou fatores culturais que são mais repressivos do que outros, no entanto, eu continuo a reforçar a importância de começar desde cedo, desde criança, a comunicar de uma forma efetiva nesta área do desenvolvimento do indivíduo, esse assunto possa, ou seja, exista uma maior abertura para perceber acerca do que é o sexo, a sexualidade, a relação sexual e, se for necessário, naturalmente, se ocorrer algum problema, procurar ajuda. Geralmente tem várias, ainda da nossa geração, que foi educada dizendo não faça isso porque é pecado, e isso é ruim, você não pode fazer, e várias limitações, isso realmente acaba trazendo essas crenças, né, que são as heranças que a gente falou lá de trás, acaba trazendo problemas no relacionamento, tá? E uma das coisas que é bem importante é a questão do marido ser proativo, ou seja, ele ajudar nessa questão, porque vai precisar de muita compreensão, porque às vezes ele vai achar que está fazendo porque quer, né? Então não é esse o lance. Eu acho que aí no caso a terapia com o casal, a terapia com o fibromialgia é importantíssima, isso não tem saída, mas com o casal também para ele entender o que ela está sentindo, que ela está sentindo. E depois tem uma outra menina que falou ali, é duro conviver com uma pessoa com dor 24 horas. Claro que é. Chega um ponto que a pessoa perde a paciência. Então, ele tem que entender muito bem o que está acontecendo para poder levar isso, né? E quando você tem dor 24 horas, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo a coisa certa. Então, tem que ver o que é que precisa ajustar isso. Falamos aqui de um impacto do individual para o coletivo. Um paciente com dor, como a doutora Beatriz disse, se a tiver 24, é preciso rever, tem que ser revista, ou a vivência da dor tem que ser revista, é porque pode existir algum problema relacionado com a terapeuta das diferentes áreas, ou seja, da parte do paciente tem que existir um compromisso de adesão àquilo que mas também tem que existir um compromisso em relação à procura de ajuda psicológica, ao fazer exercício físico, a ter cuidados com a alimentação, a parte da nutrição, que também é muito importante, ou seja, o paciente com dor tem que aprender a lidar consigo mesmo, mas a família também sofre uma forte situação, ou seja, há uma readaptação de tudo. Se entrarmos na esfera da intimidade, neste caso da sexualidade, falamos de um problema de casal, então existem sempre problemas. É muito importante a comunicação. Ou seja, porque muitas vezes existe abertura para a relação sexual e para falar dela. Para falar da relação sexual com o companheiro. Dizer dói, não gosto, não gostei, não senti, tenho dificuldade. É importante comunicar também para quem está connosco não perceber aquilo que se passa,
Ou seja, não ter pensamentos como, por exemplo, está a tentar fugir ou está a arranjar uma desculpa, por exemplo, mas também para que quem está connosco não sinta que está a falhar. Ou deve existir uma procura sempre de equilíbrio corpo e mente. Naturalmente que se nós procurarmos equilíbrio emocional e psicológico, isso vai contribuir bastante para nós equilibrarmos também ou amenizarmos alguns sintomas físicos. Se nós estivermos mais animicamente mais elevados, ou seja, o nosso humor estiver mais estabilizado, naturalmente que nós nos vamos sentir mais motivados para fazer um sem número de coisas e também vivenciar e obter prazer daquilo que nos rodeia. Se nós estivermos animicamente bem ou minimamente equilibrados, os nossos níveis de dor não vão ser tão altos. Por isso é que nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem que têm dores mais intensas. Uma amplificação da dor diferente, bastante diferente das outras pessoas. Ora, se juntarmos isso a um estado anímico baixo, ou ativas, vamos ter uma explosão de dor. Explosão, não, se calhar não é um termo muito correto, mas eu acho que é sentido como tal. Por isso, a busca do equilíbrio é muito importante. Não, você estava falando ali, porque dor não é só sentir dor. Dor todo mundo sente, se pisa no prego, etc, etc. A dor é muito maior, essa dor da fibromialgia ou dor crônica é muito mais do que sentir dor. Está envolvido, como disse a doutora Daniela, o biopsicossocial da pessoa, a vida da pessoa, o jeito que ela lida com isso e tudo mais. Quer dizer, a dor crônica, devido a essa hiperalgesia, essa sensibilização central que ocorre, tanto na fibromialgia quanto qualquer outra dor crônica, é realmente muito, muito sofrimento. Então, isso tem que ser controlado. E como eu vi o comentário aqui, geralmente os relacionamentos podem ter problemas sim com isso. E aí você tem que realmente, como a gente comentou, a questão da terapia do casal, né? Também. Onde falamos, ou decidimos falar das tais dimensões da psicossexualidade, falamos desde o início, ou seja, da dimensão biológica e que tem uma forte influência na sexualidade, a dimensão sociocultural, lá está, com a influência da religião, da cultura, diferente abordagem de sociedade para sociedade acerca do tema sexo e dos fatores psicológicos, a importância dos fatores psicológicos. Por isso, estão todos ligados, são várias dimensões, por isso devem ser abordadas, lá está, pelas equipas, por equipas multidisciplinares. Já falamos um pouquinho nos mitos da sexualidade e da doença crónica. Ainda se pensa muito que um paciente com dor crónica, fibromialgia ou outra, não tem vida sexual. Por isso é importante nós desmistificarmos esta ideia, mas também capacitarmos os pacientes com dor crónica que têm direito, apesar das limitações e daquilo que envolve ter fibromialgia, ter direito a uma vida sexual. Se ela vai ser igual, se ela vai ser sempre, se ela vai ser constante ou se ela vai ser sempre prazerosa, não. Ela vai ser mediante o estado ou a evolução da doença ou dos sintomas da fibromialgia, mas
uma das funções do ser humano é a eterna adaptação às circunstâncias. Por isso, é importante o paciente conhecer-se melhor a si mesmo, conhecer o corpo, e quanto melhor conhecer o corpo, vai melhor identificar determinada dor. Aprender a distinguir o que é fibromialgia, o que não é fibromialgia, fazer a exclusão de partes, perceber a origem da dor e onde começa. A origem é muito importante. Se conhecermos um pouquinho da origem, vamos, se calhar, conseguir perceber o caminho que ela vai tomar e impedir a amplificação do efeito da dor. Temos aqui um slide sobre a importância da educação sexual. A psicoeducação, nós falamos muito da psicoeducação na dor crónica, e é uma das nossas lutas, psicoeducar para a dor. Ela é diferente de pessoa para pessoa, ela não é mais ou menos, ela é diferente, tem intensidades diferentes, manifestações diferentes, e naturalmente vai ter influência diferente na vida sexual. Com a forma da terapia, você consegue entender o porquê que você está tendo essa crise. Muitas vezes a gente está tendo crise porque teve um incômodo, teve um estresse muito alto. Isso tudo influencia nessa tal sensibilização central. E se você não está tomando, então, as medicações do jeito que deve, fica pior ainda. A terapia complementar é super importante, realmente, mas tudo tem que ser feito direitinho. Tá? E isso depende de cada um. Não adianta você esperar que o médico faça milagre, que a acupuntura faça milagre, que isso não existe. Tá? Então, a questão é, você é que gosta de você mesmo. Então, não tem jeito, você tem que ir melhorando e tem que aderir ao tratamento. Ou seja, trazer à consulta de psicologia o casal e tentar colocá-los um em frente do outro, colocar-se o companheiro o marido de uma pessoa, ou o esposo de uma pessoa ou esposa, perdão, de alguém que sente dor permanentemente, também não compreende muitas coisas, não sente dor, não se consegue colocar na pele para sentir a dor, tem uma percepção diferente da dor. Por isso é importante levá-lo a conhecer o impacto que essa dor tem. E vai ter também impacto nele. É preciso uma compreensão muito grande e uma amizade também. Eu acho que, além do amor e da paixão, tem que existir uma base emocional muito forte para ultrapassar determinadas situações. Aqui valorizar às vezes aquilo que nós achamos que não é importante, a amizade, a partilha, a empatia e a criação que a paixão é um pico e que vai sendo amenizada com o tempo, apostar naquelas emoções que são mais construtivas e que conjuntamente nos vão levar a ultrapassar mais depressa algumas dificuldades. Uma coisa que você falou que é muito importante, Daniela, é a empatia. Para quem não sabe o que é empatia, empatia é se colocar no lugar do outro. E aí você consegue entender melhor o que o outro está passando. Tá? Então é muito importante isso. Em todas as situações, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai entender muitas coisas que acontecem e que para a gente parece ser inexistente.